Sobre relacionamento de casal, né? Eu gostaria de dar alguns pitacos também. Eu acho que esse meu relacionamento de 37 anos, quase 40 anos, já me ensinou bastante. Eu queria compartilhar algumas coisas que eu acho importante. Tá bom? Vão ser só uns 12 vídeos, cada um com uma dica. E a primeira dica é: orem juntos. Procure um horário, um dia para vocês orarem juntos. Mesmo que seja à noite, na hora de dormir, ou de manhã, na hora do café da manhã, na hora que vocês estiverem juntos. Orem os dois juntos. Se você tem filhos, nesse momento agora eu estou dizendo, orem só os dois juntos. Você vai achar um jeito de orarem sempre, todos os dias juntos, tá bom? Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho: tenha um tempo juntos, só vocês dois. É muito importante, que seja num restaurante, que seja num parque, em algum momento da sua vida, da semana, do mês ou do ano, que vocês possam ter um momento só os dois juntos. E aí, para aqueles que têm a síndrome do pensamento acelerado, eu aconselho que você desative essa síndrome para poder vocês conversarem sobre qualquer coisa. Pode ser até sobre os filhos mesmo, mas que a conversa possa fluir com um dando uma atenção para o outro, sem estar pensando na frente. Eu conheço muita gente assim que está conversando com você, aí quando você está conversando, ele está completamente fora daquele pensamento, ele já está pensando lá na frente, ou está mexendo com o celular. Isso é muito chato. Mostra que você não está dando atenção para a pessoa. Então tenha esse tempo juntos, tá bom? Segundo conselho. Terceiro, equilibre a balança. Antigamente as balanças eram aquelas assim que de um lado tinha um peso, do outro lado colocava-se a mercadoria, né? E aí tinha que ficar bem no meio para poder equilibrar as coisas. Então, para poder você equilibrar as coisas no seu casamento, pense sobre isso. Você não pode dar mais do que o outro ou querer receber mais do que o outro. Precisa ter um equilíbrio na balança, porque algum dia o outro vai ficar sobrecarregado, as coisas vão pender só para um lado. Então, assim, se você é daqueles que faz tudo, você dê oportunidade para o outro também fazer. Dê para o outro, mas também receba. Dê a oportunidade do outro também dar. Os dois têm que dar. O casamento é uma sociedade em que tem que haver a doação por igual, né? Que seja incondicional ou incondicional dos dois lados. Então que você possa ter sempre isso em mente. Se a balança estiver muito pendente para um lado, vai sobrecarregar o outro lado. Então que você possa colocar a sua balança sempre equilibrada, tá bom? Outro conselho, quarto conselho: tenha momentos a sós. Eu digo a sós assim, você sozinho, ela sozinha. Tem que existir esse momento também a sós, para poder refletir, para poder orar separado, para poder pensar nas coisas, na família, de como está, o que falar, né? Então precisa ter esse momento também, os dois a sós, separadamente, tá bom? Quinto conselho: ouça, coloque seus ouvidos para funcionar. Mas lembra sempre, desative a síndrome do pensamento acelerado, tá? Você precisa ouvir, mas ouvir com atenção.
A pessoa precisa saber que você está ouvindo. Interaja com ela no momento que ela precisa falar. Nós homens temos um péssimo hábito, e eu tenho isso também, de querer dar uma solução imediata. Às vezes a mulher quer falar, quer reclamar de uma dor, e aí você já vai, não, então toma um Dorflex. Então, muitas vezes a mulher quer falar, e aí a gente não dá essa atenção. A mesma coisa para o homem, muitas vezes ele quer falar e a mulher atropela e não dá o espaço. Então, que a gente possa pensar nisso, conversar, mas dar a oportunidade do outro falar e sempre ouvir. Outro conselho: tem muita gente que usa um sistema operacional, e aqui vai para quem entende de computador, né? Que tem muita gente que tem um sistema operacional MS-DOS, que é um sistema operacional que veio antes do Windows, né? Precisava de muito mais comandos para poder fazer as coisas, mandar o computador fazer. E outras pessoas já utilizam o sistema operacional Windows 10, né? Ou o sistema operacional iOS, né? dos celulares, que é só dar um clique. Só dar um clique. A maioria das mulheres utilizam o sistema operacional MS-DOS, que não depende só de um clique. E a maioria dos homens utiliza o tal do clique. Apertou, funcionou. Então, a gente precisa ter essa consciência da diferença. Aliás, é uma das coisas que eu vou perguntar para Deus quando eu estiver lá no céu. Senhor, por que o Senhor fez tão diferente duas pessoas para morar no mesmo teto? Então, que você tenha essa consciência. Leia aquele livro, Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus. Você vai ver que são dois seres completamente diferentes. Um veio de um planeta e o outro veio de outro planeta. E aí eles têm que conviver juntos numa mesma casa, debaixo do mesmo teto. Quando você tiver essa consciência, você vai ter um relacionamento muito melhor. Agora eu acho que é o 7º conselho. Remem para o mesmo lado. Imagina um barco com duas pessoas no meio de um lago e cada um remando para um lado. O que vai acontecer com o barco? Provavelmente vai ficar à deriva ou vai ficar parado, não é? Um remando para um lado, outro remando para o outro. Remem para o mesmo lado. Quando vocês combinarem as coisas, projetem as coisas para a vida de vocês, mas remem para o mesmo lado. Mesmo que não concordando muitas vezes, vocês vão chegar no fim, no destino, e aí quem sabe vai ser melhor do que aquele destino que você queria. Então remem para o mesmo lado. Muitas vezes é preciso abrir mão de projetos pessoais para poder chegar a um destino que Deus quer para a vida de vocês. E agora o 8º. O 8º é sobre os filhos. Tenha tempo para os seus filhos. É tempo mesmo. Não é só você mandar ele fazer as coisas, ou proibir, ou levar para tomar um lanche. Não, você tem que ter tempo para eles. Do início ao fim de uma determinada tarefa que você dá, os filhos precisam de atenção, de limites, de tempo, de amor. Quando você dá limites para os seus filhos, lá na frente ele vai te agradecer, vai falar: pai, muito obrigado porque o Senhor me deu limites e hoje eu aprendo com as minhas decepções, com as coisas que me atingem, do contrário daquilo que eu quero, mas aí como o Senhor me preparou para isso, obrigado, meu pai. É assim que vai acontecer. 9. Conselho 9. Conserte as coisas da sua casa. Tem uma lâmpada queimada, troque. Tem uma torneira pingando, vai lá, troca o reparo dela. Uma tomada solta, vai lá e conserte. Um chuveiro que não está esquentando, o que está pingando, também conserte. Então faça isso. Mantenha a sua casa, faça manutenção predial mesmo. Tenha momentos de humor,
Seja bem-humorado dentro da sua casa, bem-humorada. É muito importante isso também. Dá um clima dentro da sua casa diferente. Quando você entra numa casa que as pessoas estão discutindo, que estão brigando, você sente no ar aquele espírito mau. Então que você possa ter um bom humor na sua casa. Põe a sua casa alegre. Quando eu entrar na sua casa, possa sentir isso no ar, né? E outro conselho, viajem juntos em família, nem que seja ali a 50 quilômetros, viajem juntos. E agora o último conselho, não menos importante por ser o último. Peça a Deus, ore você individualmente, peça a Deus pelos 11 conselhos para trás aí que eu dei, para você poder entender cada um e colocar em prática. Deus vai te abençoar, vai te dar uma família maravilhosa.